Boa tarde, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, também os meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em outro país. Uma ótima tarde para vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa alegria, que eu estou aqui para fazer mais um vídeo e queria agradecer a vocês o apoio, pedir para vocês continuarem, me apoiando, me ajudando aí, dando um joinha para mim, para o YouTube divulgar mais o meu trabalho. E também aquele irmão que ainda não é inscrito no meu canal, por favor, faça isso. Se inscreva, ative o sininho para o YouTube divulgar, aliás, para o YouTube notificar você, cada vez que sair um vídeo novo. Meus irmãos, hoje eu vou tratar aqui de um assunto diferente do que normalmente eu trato. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a quantidade de igrejas, a quantidade de templos religiosos que a gente vê por aí. Mas são vários templos. Bom, as pessoas até fazem uma brincadeira. Outro dia eu ouvi uma frase dizendo assim, pequenas igrejas, grandes negócios. Com certeza, isso é uma brincadeira, fazendo alusão àquela frase do Sebrae, pequenas empresas e grandes negócios. Mas essa brincadeira de dizer pequenas igrejas, grandes negócios, isso aí ela encaixa muito bem nos dias atuais, porque hoje há placas de igreja por todo lado. Gente, há tantos templos religiosos, principalmente naqueles bairros mais pobres, onde as religiões mais exploram, eles exploram mais as pessoas mais pobres. Então ali existe tantas igrejas, tantas placas de igreja, que deixa a gente até assustado, Aqui na cidade onde eu moro, outro dia eu fiz questão de olhar em um quarteirão, 4 templos religiosos em um quarteirão só. 4 templos religiosos. Então veja, meus irmãos, é uma coisa monstruosa, é um certo exagero, Existem aquelas religiões exclusivas, que dizem que a salvação só pertence a ela, aquela que se julga ser a dona da salvação, mas também existem as religiões cristãs, que considera todas as outras como sendo todos irmãos, Então existe essas diferenças. Agora, quanto a uma religião ser exclusiva, achar que a salvação pertence a ela, até que tudo bem, até que passa. Uma organização religiosa dizer que se você estiver fora dela, você não tem salvação? Não, isso aí é problema. Se a pessoa quiser acreditar nisso, acredita. Se não quiser acreditar, não acredita. Agora, o que eu acho inadmissível é uma organização religiosa punir a pessoa que sai daquela organização. É porque veja que existem religiões que eles se acham os donos da verdade e a pessoa que está ali naquela religião, a pessoa não tem direito de sair. Se a pessoa sair, ele é punido. Ele é punido porque ele não quis mais concordar com a doutrina ali daquela religião. Então, isso aí eu acho errado. Quando a pessoa fala, nós somos os donos da verdade, se você não estiver aqui, se você sair daqui, você vai ser destruído, tudo bem. Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser acreditar, não acredita. Tudo bem. Agora, a pessoa punir severamente punir severamente a pessoa que sai, simplesmente porque a pessoa saiu, isso é inadmissível. Bom, isso aí não é coisa de organização religiosa, não. Isso aí é coisa de organização criminosa. Uma organização religiosa que pune a pessoa simplesmente porque a pessoa
deixou de concordar com eles, isso não é coisa de organização religiosa. Isso é coisa de organização, isso é coisa de organização criminosa, né? Isso é coisa de facção. É facção criminosa que faz isso. É facção é que a pessoa saiu daquela facção ali, deixou de fazer parte daquela facção, ele é punido porque ele deixou de fazer parte daquela facção. Isso sim. Ó, uma religião que pune os dissidentes, principalmente tirando do convívio daquele dissidente os seus amigos e familiares, seus parentes, isso aí é coisa de quem tem o rabo preso. Isso é coisa de quem tem muito a esconder e tem medo que aquela pessoa que saiu porque descobriu alguma coisa. Isso é coisa de quem tem rabo preso. Isso não é coisa de pessoa, de uma organização limpa, uma organização livre, uma organização que fala assim, olha, eu não tenho nada a esconder, para mim, quem quiser continuar aqui, que continue, quem quiser sair, que sai. Não, então isso é coisa de pessoa que tem muito a esconder. Isso é coisa de quem está sempre preocupado com aquele que sai, com aquele que saiu. A religião, ou seja, a organização religiosa que se preocupa com a pessoa que sai, a ponto de chegar a punir severamente a pessoa que sai de lá, igual algumas religiões por aí fazem. Então, isso é coisa de quem tem medo que as suas sujeiras venham à tona. Que as sujeiras que ela tem encoberta debaixo dos panos ali venham à tona. Agora veja, meus irmãos, quem faz isso são criminosos. São criminosos que fazem isso. Veja, as organizações criminosas têm o tribunal paralelo. O tribunal paralelo para que é? O tribunal paralelo é para punir as pessoas que saem. O tribunal paralelo é para punir a pessoa que sai. Quando a pessoa sai de uma organização criminosa, normalmente os líderes daquela organização, eles temem que aquela pessoa que saiu ajunta com outros ali e pode causar uma revolta dentro da organização, pode causar ali uma revolta. Então, por isso, eles procuram eliminar a pessoa que saiu. Então, veja, existem religiões atualmente que quando a pessoa sai dela, eles não eliminam, eles não tiram a vida da pessoa, claro. Até porque eles não podem fazer isso, né? Mas o que eles fazem? Eles temem que a pessoa que saiu descobriu alguma coisa contra eles e ali fala para aqueles que continuam ali dentro e vai alertar as pessoas e abrir os olhos daquelas pessoas que continuam. Por isso, então, eles não matam a pessoa fisicamente, não, mas matam socialmente. Eles matam a pessoa socialmente. Então, o que acontece? Eles retiram o convívio daquela pessoa que saiu com os amigos de anos e anos ali, eles retiram o convívio da pessoa com aqueles amigos e, em muitos casos, até da família, né? Como é o caso de pais e filhos, né? Retira o convívio até de pais e filhos. Por quê? Medo que aquela pessoa que saiu tenha descoberto alguma coisa e causa uma reviravolta ali dentro. Aquela pessoa que saiu alerta os outros e os outros venham a se voltar contra a direção daquela organização. Então, é por isso que certas organizações criminosas tomam esse tipo de atitude. Mas vamos voltar lá no início, conforme nós falamos, a quantidade de religiões que existe atualmente. Como que surgiu tantas religiões, né? É uma coisa de louco, uma coisa monstruosa, né? Como que surgiu tantas religiões? Olha, por volta do século XVI,
depois de Cristo, né? Com a revolta ali de Martim Lutero, surgiu os protestantes. Surgiu a igreja luterana, depois veio surgindo ali algumas outras, como a igreja presbiteriana, e algumas outras veio surgindo logo depois, né? Surgindo logo depois. Mas como é que foi que aconteceu que veio surgir tantas religiões, tantas placas de igreja, tantos nomes? Olha, o que aconteceu? Ali, quando uma pessoa ficava descontente ali numa religião, a pessoa estava ali numa religião. Ele ficava descontente, quando ele ficava descontente, ao invés dele resolver o problema, dele sentar ali com seu desafeto ali, resolver o problema, fazer conforme Jesus mandou ali, né? Sentar os dois ali, conversar os dois, tentar resolver o problema. Se por acaso o problema não resolvesse, não, levasse o caso à igreja, o que acontece? Em vez da pessoa resolver o problema, ele saía, montava uma igreja para ele, montava uma outra igreja para ele. Um outro estava na outra igreja, descontente, ali ficava descontente, discutia com alguém ali, em vez de resolver o problema, saía, montava uma igreja para ele. Então, foi virando aquele ciclo vicioso. Cada um que estava numa igreja, quando ficava descontente, em vez de resolver o problema, de sentar ali, de conversar, de resolver o problema, montava uma igreja para ele. E assim foi. E assim é que fazia. Então, foram várias religiões fundadas assim. Em vez da pessoa resolver o problema, saía e fundava uma religião. E assim foi evoluindo. E foi com isso chegou onde chegou. Então, essa grande quantidade de templos religiosos atualmente chega a ser um descontrole muito grande. Essa grande quantidade de templos religiosos, de placas de igreja, chega a ser um descontrole muito grande. Por quê? Tem religião que tem tão poucas pessoas, a assistência dela é tão pequena, que ali eles não conseguem pagar o aluguel. Água, luz, o IPTU, que é a obrigação de quem loca ali um imóvel, né? Pagar, né? Eles não têm condições de pagar, porque o que eles arrecadam ali, dízimos ou coleta, como a pessoa queira dizer, não dá. E eu sei de igreja aqui que o pastor, aqui na minha cidade, que o pastor foi obrigado a procurar serviço, obrigado a procurar trabalho. O pastor não pôde ficar ali para cuidar das ovelhas, porque não tem como ele receber o salário dele. Tão poucas são ali as pessoas da assistência que não tem como pagar o salário do pastor, pagar aluguel, pagar água, pagar luz, não tem como. Então veja, o pastor teve que se virar, teve que dar os pulos dele, Então veja, meus irmãos, e conforme vocês podem observar, essas igrejas pequenas são, nesses bairros mais afastados, normalmente são em bairros mais pobres. Além de ter poucas pessoas, ainda são pessoas de um poder aquisitivo muito baixo. São pessoas que não têm condições de contribuir muito. Mesmo que eles tenham boa vontade de contribuir, seja pessoa de bom coração, que queira contribuir, queira ajudar na igreja, mas ele não tem como contribuir muito, porque a pessoa não pode contribuir também, dar todo o seu dinheiro para a igreja e ficar com a barriga vazia. Então o que acontece? Então a pessoa tem que contribuir, mas de acordo com que ele alimenta, que ele veste, que ele tem, né? Que ele banca ali, que ele paga ali as suas despesas de casa, né? Então o que acontece? Agora veja, meus irmãos, isso é culpa de pastores gananciosos, isso é culpa de pastores gananciosos, que acham que, pensa assim, se eu fundar uma igreja para mim, eu vou ficar rico.
É pastor que não está preocupado em evangelizar ninguém. Pastor que não está preocupado com fazer discípulo. É pastor que está preocupado com ganhar dinheiro. O negócio dele é isso, ó. Eu vou fundar uma igreja porque, quem sabe, eu fundando uma igreja e eu fico rico. Eu ganho dinheiro, né? Então, cada um pastor está numa igreja ali, de repente, ele qualquer coisa, deu um probleminha ali, ele não ficou meio descontente com alguma coisa, aí ele vai, abre uma portinha ali, monta uma igrejinha para ele, e assim vai. E com isso aí, ele vai dividindo as ovelhas, de uma certa forma, de maneira que os templos vão ficando com uma assistência tão pequena, igual eu já falei, chega um ponto que aquela arrecadação que eles conseguem ali com os seus donativos ali, com seus dízimos ou ofertas, conforme a pessoa queira dizer, chega um ponto que não dá para pagar, né? Não dá para pagar as despesas que toda igreja tem, não é verdade? Então, meus irmãos, é isso aí. Os interesses desses pastores, de vários pastores, é claro que não são todos, eu não estou falando aqui de todos, os interesses de muitos pastores são estritamente financeiros. É aquele pastor que a Bíblia diz que tosqueia as ovelhas, né? Tira a lã da ovelha e come até a carne da ovelha. Então, ele, com aquilo ali, ele faz tudo ele pressiona a pessoa, porque a pessoa fica ali, poucas pessoas. Como o dinheiro que arrecada não dá para pagar as despesas, ele começa a pressionar as pessoas a contribuir mais. Começa a pressionar as pessoas a contribuir mais. Então veja, é muito triste isso, saber que tantos pastores não estão preocupados com a obra de Deus, estão preocupados com a obra dos seus bolsos. Mas eu quero deixar claro, eu não estou falando de todos os pastores, eu estou falando de alguns, principalmente desses pastores que estava numa igreja ali, por qualquer coisinha, abandonou a igreja, em vez de resolver o problema que tinha ali, de resolver seu problema ali que ele teve com o seu desafeto ali, ele saiu dali e fundou uma igreja para ele. Então hoje é o que muita gente vê isso. Então veja, meus irmãos, o conselho que eu dou para esses pastores, se caso eles quiserem ouvir também o conselho que eu vou dar. Coloque Cristo em primeiro lugar. Coloque a evangelização em primeiro lugar. Que o restante, Jesus vai suprir para você na hora certa. O seu alimento, o seu sustento, o seu básico, o necessário para a sua vida, Jesus vai suprir para você na hora certa, com certeza. Procura colocar a obra de Deus em primeiro lugar. Não coloca dinheiro na frente, não. Coloca a obra de Deus na frente. Quando você for fazer qualquer trabalho, coloca a obra de Deus na frente. Fala, o meu objetivo é evangelizar o maior número de pessoas possível. E você vai ver que Jesus vai encher a sua vida de tudo que é bom. Você vai prosperar espiritualmente, fisicamente, você vai prosperar materialmente, de todo tipo, né? Espiritualmente, de todos os jeitos, você vai prosperar. Porque se você colocar a obra de Deus na frente de tudo na sua vida, você pode ter certeza que você será muito abençoado.